Salve omnes! Esse é mais um vídeo sobre poesia no latim clássico. Você também pode conferir meus vídeos sobre hexâmetros, lendo a Eneida, ou de endecassílabos, lendo o Catulo, ou também o vídeo em que eu explico o básico das canções em latim. Bom, os cenários iâmbicos, que são o tema desse vídeo, eram um tipo de verso comum na poesia do latim clássico, especialmente em peças de teatro, até nas introduções das peças, algumas fábulas e alguns poemas. Inclusive, o Lupus et Agnus, né, o Lobo e o Cordeiro, que é um poema que eu vou ler no final, é uma fábula, né, escrita dentro dessa métrica. Os cenários iâmbicos têm esse nome porque eram compostos originalmente de 6 iambos. E um iambo é uma unidade de ritmo dentro de um poema, que consistia de uma sílaba curta seguida de uma sílaba longa. Por exemplo, palavras como uti, ferens, domi são iambos por si só. E a gente também pode juntar palavras, formando sequências como amicus est, que são ali 2 iambos em sequência. Só um parênteses aqui. Em línguas modernas, como português, inglês, línguas que não têm diferenciação entre vogais longas e curtas, é normal se usar essa nomenclatura com nomes tipo iambo para se referir onde fica a sílaba tônica dentro de um pé do verso. E é bom deixar claro que a sílaba tônica no latim clássico, na poesia do latim clássico, tinha uma importância secundária, né? O mais relevante era onde estavam as sílabas longas e as curtas e como que elas se organizavam dentro de um verso. Então, bom, voltando aos iambos, né, aos cenários iâmbicos, era um tipo de verso que começou a ser usado pelos gregos, depois chegou ao latim, e como devia ser meio difícil compor muitos versos em seguida, sempre seguindo essa restrição, né, de curta, longa, curta, longa, curta, longa, eles foram ficando mais flexíveis. Então, em vez de necessariamente sempre ter 6 iambos, as 5 primeiras sílabas que seriam curtas podiam ser opcionalmente longas. E aqui eu represento com um X, né, quando uma sílaba pode ser tanto longa quanto curta. E além disso, era possível substituir uma sílaba longa por 2 curtas. E assim a gente tinha ainda mais flexibilidade, né, na composição de um cenário iâmbico. Também, justamente por causa dessa flexibilidade, às vezes podia até ficar um pouquinho difícil da gente fazer a escansão e identificar que aquilo era um cenário iâmbico. Mas para quem estava ouvindo na época, né, provavelmente isso não era nenhum problema, porque todas as sequências, né, de longas e curtas que eles estavam acostumados a ouvir se enquadravam ali dentro desse mesmo padrão, ainda que fosse um tanto abrangente, um tanto flexível. E bom, é normal dividir esse tipo de verso em 3 grupos, os 3 métrons, ou 3 metra em grego. E é por isso também que eles são chamados de trímetros iâmbicos, né? É outra nomenclatura. E por fim, nós temos a cesura, que é quando o final de uma palavra não coincide com o final do métron onde ela está. Então, no caso dos cenários, isso normalmente vai acontecer no segundo métron, né? Em que ele começa com a última sílaba da palavra que estava no final do primeiro métron. Para ilustrar essas coisas todas, a gente vai ler agora o texto do Lupus et Agnus, que tem todos esses elementos presentes. Tem as cesuras, tem a divisão de métrons e tudo mais. Ele é um texto bastante fácil de entender, de modo geral, né? Um texto, digamos, apto para quem não tem muita experiência com latim, mas tem alguns pedacinhos, alguns trechos que podem ser um pouquinho menos claros e a gente tem que analisar com calma. Então vamos lá. Bom, essa é a primeira frase do poema. Então vamos começar vendo se há alguma elisão. E de fato a gente tem no UM final de Rium, que vai ser edido pelo E da palavra seguinte. Então agora vamos marcar as sílabas longas e as sílabas curtas. Se você não tem certeza como é que faz, eu tenho um vídeo sobre esse tema, né, que eu mostro os truques de encontrar sílabas longas e curtas, que você pode assistir também. Mas marcando aqui todas elas, né, a gente pode agora separar os 3 métrons, né, os 3 componentes principais do cenário iâmbico. Então, lembrando aqui qual é o padrão que a gente tem que encontrar, o resultado vai ficar assim. A gente tem essas 2 sílabas curtas, bem no meio do verso, que substituem uma longa, né, como eu disse que podia acontecer. E aí, de resto, tudo se encaixa.
A gente tem também aqui a cesura, né, marcada em azul, que é quando o final de uma palavra não coincide com o final do métron dela. Então, nesse tipo de verso, normalmente a primeira sílaba do segundo métron ainda é o final da última palavra do primeiro. E recitando devagar, e até um pouco artificial, mas só para enfatizar bem a métrica, o verso seria assim: Adri veunden lupus et agnus venerant. Muito bem, a gente vai ver ao longo dos outros versos que esse ritmo pode mudar bastante por causa da flexibilidade, né, do verso. Então, o próximo verso, vamos tentar ir um pouquinho mais rápido agora, que já deu para entender a ideia básica, né? Nós vamos ter as longas e curtas distribuídas assim, e, de fato, novamente a gente vai encontrar duas curtas substituindo uma longa ali no meio, né? Também a cesura ali no começo do segundo métron, e tá tudo certo. O ritmo desse verso é um pouquinho diferente do anterior. Vai ser tipo Siti compulsi superior stabat lupus. E vamos em seguida para o terceiro. Aqui nós vamos encontrar duas elisões, né, nas duas letras E finais, e marcando a duração das sílabas, nós temos aqui, de novo, sequência ali de várias sílabas curtas, que vão se aglomerar, substituindo uma longa. Então, de novo, também tem a cesura. É engraçado a gente ver, né, que apesar desse tipo de verso se chamar iâmbico, né, ser inspirado nos iambos, já no primeiro métron, as sílabas curtas não tem nada a ver com qualquer iambo, né? São ali só para substituir uma longa junto com outras sílabas longas. Mas agora, recitando o verso, nós temos Longe quin ferior agnus, tunc faucim proba. Os próximos versos eu já não vou recitar para a gente passar mais rápido e depois eu recito só o poema inteiro no final. Então vamos lá para o quarto. Aqui nós vamos ter de novo elisão, né? Duas elisões. E marcando as longas e curtas, nós temos esse padrão. E aqui vai ficar até bem mais fácil de fazer a escansão, né? Já que não tem nenhuma substituição, nada demais. Ok. Próxima sílaba, próximo verso, eu já coloquei as longas e curtas para facilitar. A gente separa aqui também sem muita dificuldade. A gente vê que o primeiro métron só tem sílabas longas, né? Então não tem nada de iâmbico, na verdade. O próximo verso também não tem elisão. A gente marca aqui as longas e curtas e consegue separar com facilidade. Esse aqui já tem iambos, de fato. Próximo verso também não tem elisão, né, mas novamente vai ter uma sequência ali de sílabas curtas que vão entrar substituindo onde eram para aparecer as longas, ou pelo menos onde era possível aparecer uma longa, né? Ali no terceiro métron, né, no quaeris, onde era opcional, né, você ter uma curta longa ou longa longa. Isso pode ser um pouquinho confuso, né, porque se a gente vê quaeris, a gente vê que ele começa com uma sílaba curta. Talvez fosse de se esperar uma longa logo em seguida, né? Porque seria a sequência do iâmbico, né? Curta, longa, mas quando a gente encontra curta, curta, isso significa que as duas têm que estar juntas, né? Substituindo um elemento só. Então, quando a gente substitui essas duas curtas por uma longa, tudo se encaixa direitinho. Mais um verso fácil aqui, sem elisões. A gente consegue separar fácil os 3 métrons. E agora, esse é o trecho completo que nós escandimos até agora. Eu vou ler tudo devagar, né, tentando seguir o ritmo, e depois explicar o significado. Não é difícil de entender, mas é bom a gente, né, tomar cuidado com alguns certos detalhes. Então vamos lá. Adri veunden lupus et agnus venerant, siti compulsi. Superior stabat lupus, longe quin ferior agnus. Tunc faucim proba, latrin quitatus, iurgi causintulit. Cur inquit, turbulentam fecisti mihi, aquam bibenti, laniger contra timens, qui possum quaeso facere quod quereris lupe. A te decurrit ad meos haustus liquor. Então aqui no primeiro verso, nós temos o verbo venerant
e o sujeito, né, que vai ser o lobo e o cordeiro. E vieram para onde? Vieram para o mesmo rio. Observem aqui que o verbo venerant está no pretérito mais que perfeito, mas o pretérito perfeito, né, venerunt, também funcionaria sem problemas. Acontece que o venerunt tem uma outra sílaba longa, né, no segundo E, e isso afetaria a métrica, né, e portanto a escolha acaba sendo mais baseada na métrica, né, nas sílabas curtas e longas, do que de fato pelo significado do verbo. Ok. No segundo verso, nós ainda temos aqui no começo uma descrição, né, que os dois animais vieram compelidos pela sede. E em seguida, nós temos aqui que o lobo estava na parte superior do rio, né, estava acima, e longe, abaixo, estava o cordeiro. Aqui o verbo stabat não é repetido, mas dá para entender fácil. Em seguida, a gente tem um trecho um pouquinho mais complicado. O verbo é o intulit, que é o passado de inferre, ou seja, trouxe. E quem trouxe, quem está no nominativo, é o latro. Latro é a origem da palavra ladrão, pode até significar ladrão, mas também pode significar bandoleiro, alguém violento. Então, naturalmente, aqui se refere ao lobo. O lobo, inquitatus, né, foi atiçado pela sua garganta desonesta, né, a falca improba, que está no ablativo. Isso quer dizer o quê? Que ele já estava com fome, né? Já queria devorar o cordeiro. Mas então, o que ele trouxe? Né? Qual é o objeto do intulit? O que ele trouxe foi essa causa. A causa é como se fosse uma contenção, né? Um motivo de briga, é o mesmo termo usado no mundo jurídico, que é um assunto para se discutir. E o iurgi, né? A causa para discussão. Então, essa expressão, né? Causan inferre, aqui significa inventar uma desculpa, mas mesmo olhando separadamente cada termo a gente consegue entender. Em seguida, nós temos aqui uma citação do lobo, que vai ter o verbo inquit, né? Então vamos olhar para a citação em si. Ele pergunta por quê, né, o cur, e depois a gente vê que tem duas palavras no acusativo e duas no dativo, mas separadas entre si, né? Ele pergunta por que o cordeiro fez a água ficar turbulenta para ele que bebia, né? Mihi bibenti. E o cordeiro, por sua vez, né, laniger, né, o que tem lã, com medo, contra aqui significa por sua vez. O que diz o cordeiro? Bom, no meio da citação do cordeiro, a gente tem esse verbo, né, o quaisou, que pode significar algo como eu pergunto ou eu peço. E é uma coisa que significa, tem uma função meio de uma expressão como por favor, mas a gente pode eliminar aqui da citação para poder analisar o resto. Então ele pergunta como ele pode, né, aqui esse qui tem um sentido de como ele pode fazer o que tu reclamas, lobo, né, o nominativo, o vocativo no final. Nessa segunda parte da oração, né, facere id quod quereris, né, o id está implícito, né, fazer aquilo que tu reclamas, mas dá para entender. Lembrando que o quereris é um verbo deponente, é queror, queri. Por fim, ele vai explicar, né, que, ora, o líquido, né, o líquor, corre, né, vindo de ti até os meus goles, né, explicando uma coisa bem óbvia pro lobo. Muito bem. E aqui a gente chega no resto do poema, que, como eu acho que já deu para entender, né, como funciona aqui a lógica de fazer a extensão e encontrar os 3 métrons, eu vou aqui já pular diretamente para mostrar onde tem as elisões e marcar os métrons para a gente ver. Então ele vai ficar mais ou menos assim, e recitando também no ritmo, nós vamos ter o seguinte: Repulsus sille veritatis viribus antos sex menses malait dixisti mihi. Respondit Agnus, equide natus non eram. Pater Hercle tuus, illinquit, maledixit mihi, ad quitta correptum lacerat injusta nece. Haec propter illos scriptast homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt. Muito bem, vamos então analisar o primeiro verso. O nominativo aqui é aquele repelido, né? Repelido pelas forças da verdade, que se refere naturalmente ao lobo.
E ele diz, né, temos uma citação com o verbo ait, vamos excluir o verbo e olhar só a citação em si. Ele diz que o cordeiro, né, no caso tu, disse mal a ele, né? Esse maledicere significa, na prática, amaldiçoar. E disse antes desses 6 meses, ou seja, 6 meses atrás, o cordeiro teria amaldiçoado o lobo. E o cordeiro responde: na verdade, eu nem tinha nascido ainda, né, naquela altura. E, novamente, o lobo, repara aqui que Fedro usa o mesmo pronome ille para se referir de volta ao lobo. E ele vai aqui acusar, na verdade, o pai do cordeiro. Reparem aqui que ele usa essa interjeição, né, Hercle, que é como se fosse um vocativo de por Hércules. Mas ele vai dizer que o pai do cordeiro foi quem amaldiçoou a ele, o lobo. E então, assim, ele dilacera o cordeiro capturado. Aqui Agnum está subentendido, né, junto com o Correptum, e dilacera o pobre cordeiro numa morte injusta. De fato, uma necker é um tipo de morte violenta, né? Vem aqui no ablativo para indicar como foi essa dilaceração. E aí, por fim, nós temos um verso que mistura palavras ora no nominativo, ora no acusativo, mas não é difícil de entender, dizendo que essa fábula foi escrita por causa daqueles homens, e homens os quais, né, qui, concordando com homines, que por causas inventadas oprimem os inocentes. Bom, pode não ser nenhuma grande lição de moral, nenhum final muito grandioso que nós temos aqui, mas era uma fábula já bem conhecida, bem estabelecida ali na época do Fedro, que foi no século I. Então eu espero que tenha servido bem para ilustrar os versos cenários, né, ilustrar os cenários iâmbicos, e tenha dado para entender bem como fazer a escansão deles. Então é isso. In proximum e curate aut valeatis.